Agora sim, eu convido você a se colocar em pé uma vez mais, abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 17, nós vamos ler até o verso 22. Diz assim o texto: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença, pelas canções que já inspiraram tanto o nosso coração, pela palavra cantada. Bendito seja o teu nome. Pai, nesta hora, clamamos também por nossas crianças que recebem agora a palavra da verdade. Continue abençoando cada criança, cada professor, todos aqueles que têm dedicado o seu tempo para ensinar os pequeninos. E que salvação, nutrição ocorra também para as nossas crianças. Abre agora o nosso entendimento, nos preparando para a ceia. E continue conosco, pois assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. A expectativa de Pentecostes começou com a ordem muito específica de unidade dos discípulos que deveriam permanecer juntos, esperando a promessa. Juntos, conforme temos estudado nessas semanas, nesta estação de Pentecostes, os discípulos, o povo, já contavam as semanas, já contavam os dias, já se preparavam para a celebração da festa das colheitas de Shavuot. Juntos permaneciam e juntos perpetuavam aquilo que Deus sempre fez na história, que era manter a união do seu povo. O tratamento de Deus na formação de Israel aconteceu na manutenção e instrução do povo que deveria andar em unidade. Em unidade eles ouviam, em unidade eles aprendiam, em unidade eles serviam, todos em um mesmo cenário. Todos num mesmo laboratório de experiências e experimentos, onde testavam quem Deus era e colocavam aquilo que Deus ensinava na prática. E quando obedeciam, as coisas andavam. Quando não aceitavam as instruções, havia um colapso total da comunidade, da vida, do dia a dia. É óbvio que Deus escolheu pessoas para liderar, é óbvio que Deus revelou-se de maneira especial para alguns, como nós vemos na Bíblia. Mas o propósito não era abençoar a individualidade daquele escolhido, mas o propósito era usar aquele escolhido para a unidade de todo o povo. O propósito era para que através de um pudesse dar um exemplo, ser um exemplo, dirigir o povo para um alvo específico e assim causar ou tornar salvação conhecida, livramento, edificação do seu povo, da sua propriedade, dos seus filhos e filhas. Essa metodologia de Deus não parou somente em Israel e na formação do povo hebreu. Na vinda de Jesus, o mestre recrutou de novo um grupo. O mestre recrutou 12 discípulos.
Mas o mestre investia tempo também com os chamados 70, com a multidão, com o povo. O mestre investiu tempo com o desconhecido, tempo com o conhecido. Jesus ensinava gente para que gente se tornasse um grupo, para que a gente, o povo, se tornasse em uma família. Após a sua partida, a ordem continuou na mesma linha. De maneira bem clara, permaneçam em Jerusalém, permaneçam juntos. Por quê? Porque Deus amou o mundo e não amou a um indivíduo. Porque Deus colocou neste planeta homens e mulheres para que pudessem interagir com Ele. Mas por que o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, precisou nos criar? Por que Deus criou eu e você? Por que Deus criou a raça humana? Uma das ideias que eu tenho refletido, e essa é a resposta que eu compartilho com você, é que Deus em algum momento parece ter precisado de uma maior interação extracelestial. A impressão que eu tenho é que em um momento a presença simplesmente dos seres angelicais não foi suficiente para Deus dizer: continuemos aqui no céu, na santa paz, com anjos, arcanjos, serafins e todos aqueles que lá devem habitar. Deus então faz seres humanos, a imagem e a semelhança dele, mas também gente que já nasce com muitas diferenças. Gente que já nasce com desejo, gente que já nasce com aptidão para dizer: Deus, o Senhor quer A, mas eu quero B. Deus, o Senhor permite-me tudo e tem só uma cláusula que eu não devo fazer. Senhor, é aquela cláusula que eu irei escolher. Criados para o louvor da glória dele, criados para causarmos tensões e alegrias. Criados para, infelizmente, vivermos momentos de guerra e de paz, tristeza, vitórias, relacionando-nos com Ele, e do lado de lá, Deus, do lado de cá, gente, nos altos céus, o Pai, nas baixas terras, nós, os seus filhos. E como Pai de amor, Ele tem como missão nos manter juntos. Pois este foi o tratamento desde o início. Pois a nossa unidade do deserto ao Pentecostes, da lei ao derramar do Espírito, alegra o Senhor Deus. Assim como eu e você, que somos pai e mãe, nós nos alegramos ao ver nossos filhos unidos, juntos. Quando eu vejo o cuidado, por exemplo, da minha filha Camila para com meu filho Andrezinho, meu coração se desfalece. Quando eu vejo um cuidando do outro, eu tento tirar uma foto correndo daquele gesto de amor, eu incentivo, eu digo para ela, quando ela chega da escola, já abraçou o seu irmão, quando ele chega, eu digo: olha, a Camila chegou, empurrando um para o outro. Porque como pais que somos, apesar de sermos maus, apesar de sabermos dar coisas boas para os nossos filhos, nós ainda assim, com essa maldade que temos e somos, nós nos alegramos de ver a unidade dos nossos filhos. E nós nos entristecemos em ver qualquer separação. Não existe um pai e uma mãe que diria: que bom que meus filhos estão brigados. Agora imagine Deus. Imagine Deus que é bom. Imagine Deus que é o modelo maior de pai. O que será que ele sente ao ver a nossa unidade? Se ele foi e ele é o provocador de toda a unidade, da formação ao Pentecostes, aos dias de hoje. Um pouco antes de sua morte e ressurreição, Jesus estava ali, em união com seus discípulos, unidos naquela ceia, na ceia pascal. Ele inseriu a celebração dele próprio como cordeiro a ser sacrificado, cordeiro a ser lembrado, cordeiro a ser celebrado, marcando assim um encontro. Mais uma vez, um encontro para a manutenção da unidade.
repetindo e ecoando: fazei isto em memória de mim. Fazendo com que seus filhos pudessem celebrar a vida, a morte e a ressurreição. Fazendo isso para gerar em nós, na continuidade daquilo que começou em Israel, um encontro sem fim. Pois ainda pensamos, sonhamos e esperamos celebrar um dia o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Celebrar um dia com o reino vindouro de Deus, aquilo que celebramos a vida inteira. E este encontro se repete. Esse encontro se repete no participar da ceia do Senhor, no compartilhar do pão e do vinho. Um encontro de comunhão com o próximo, um encontro de comunhão com Deus. É o horizontal e o vertical acontecendo no mesmo momento. Este encontro é comparado à unção, ao óleo que unge um sacerdote. Esta comunhão é comparada à provisão de água que Deus dá para o povo de Israel, com a neve que cai no Monte Hermon, que derrete-se, desce do norte de Israel por todo o país, trazendo água para a terra. Esta comunhão é a celebração daquilo, e eu repito, que Deus fez e faz por toda a história. Nos provoca, nos coloca juntos. Ontem, alguns irmãos e irmãs viveram um pouco dessa beleza nos nossos encontros. As mulheres que estiveram aqui sabem como foi gostoso, e eu fiquei ali olhando, ouvindo, quando fizemos uma dinâmica e aquele barulho santo de conversa que não parava. Coisa linda, comunhão. No churrasco do Link Runners, sendo animados pela nossa irmã Ruth, que não nos dava paz, que botava fogo naquele tempo maravilhoso, fomos ministrados pela comunhão. Gente, eu cheguei lá, tinha acho que umas 40 pessoas, todas em silêncio, ao contrário das mulheres, mas estavam caladas pela alegria do churrasco em suas bocas. Agora, infelizmente, o contrário disso tudo também é verdade. No desencontro dos filhos e filhas, não há alegria. No desencontro com o próximo, não há crescimento. Na separação, na fragmentação da unidade, o que reina é a intolerância, é a individualidade. E tudo isso é contrário a beleza da fé. Nós, nesse cenário, desenvolvemos o meu e não o nosso. E o que poderia ser maior como resultado das nossas forças se torna menor, se torna vazio, se torna sem valor. Parece que era um pouco disso que estava acontecendo lá em Corinto. A igreja lá existia, era formada e cercada ela estava por muitos desafios. Desafios como toda igreja enfrentou na história, enfrenta no passado, no presente e enfrentará no futuro. Nós somos chamados para ser separados, para ser santos. E isso sempre nos coloca na contramão, diferentemente da rota da massa que anda por um outro rumo, por uma outra estrada. Lá eles experimentavam uma tradição, a tradição da chamada Festa do Amor. Esse título, Festa do Amor, se você não sabe, ele vem da carta de Judas, lá no verso 12, quando é chamada Festa do Amor ou Festa da Fraternidade, que era simplesmente um ato de compartilhar refeições em unidade. Não necessariamente somente, especificamente no cristianismo, mas o ato de celebrar algo em unidade. Com o advento da igreja, nessas ocasiões, os cristãos então tinham a chance de fazer essa festa diferente. Essa festa celebrava a vida, essa festa deveria demonstrar o amor que eles receberam nas conversas, no acolhimento, nos gestos. E naquele cenário propício para a unidade, aparece a problemática que lemos. Primeiro, Paulo declara o seguinte: olha, essa unidade
que está presente neste desencontro, pois não é um encontro, ela não é real. Elas estão fazendo mais mal do que bem. Paulo exorta aos coríntios diante das divisões presentes naquele grupo, naquela igreja. Paulo demonstra que ouviu, que sabe, que foi informado de divisões, e Paulo afirma, olha, eu acredito que haja isso. Ele diz, até certo ponto eu o creio. Agora ele diz também que aquelas divisões, escute isso, aquelas divergências serviam para manifestar, era um cenário para revelar os aprovados. E todo cenário que revela o aprovado, consequentemente, revela o que foi reprovado. Ele diz que é necessário que haja divergências, é necessário que haja variáveis de pensamento, para que assim sejam conhecido quem é e quem não é. Quem traz solução, quem vive, quem aprovado é porque contribui, ao invés dos que reprovados são. O apóstolo prossegue afirmando que o que deveria ser feito em unidade era o caos daquelas festas. A espera uns dos outros que não aconteciam, a falta da real comunhão, tudo isso acabou se tornando uma celebração do individual no agrupamento coletivo. O grupo está junto, mas o grupo representa o indivíduo e não o coletivo. O grupo está repartindo o pão, mas o pão não é na unidade, é na individualidade do meu lunchbox, da minha caixa de lanche. Onde estavam ali contidos então os seguintes grupos: aqueles que passavam fome, os outros que se embriagavam, os que comiam mais e os que nem comiam. E todo mundo está junto. O desapercebido olharia para aquela cena e falaria, que bonito, eles estão todos juntos ali partilhando o pão. Por isso que Paulo escreveu, quando você se reúne não é para comer a ceia do Senhor. Quando você se reúne não acontece o que parece estar acontecendo. Naquele contexto de desencontro no encontro, a pergunta que permanecia era, como celebrar a ceia do Senhor durante a ceia do amor, se o amor não estava presente? Como celebrar o que foi ordem do Senhor Jesus, fazer isso em memória de mim, no contexto de amor, se não havia amor? E Paulo conclui, eu os elogiarei por isso? Certamente que não, ele responde. A mesma pergunta, irmãos e irmãs, deve ecoar em nossos ouvidos e corações. Como celebrar a ceia do Senhor se a comunhão do amor não atinge plenitude? Como celebrar a unidade do corpo de Cristo se eu permanecer evitando aquele ou aquela? Como dizer para o Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, venha me levar para a eternidade. Maranata, Senhor, eu quero te encontrar. Se você quer se encontrar com Ele, se você chama o Senhor para voltar, isso está dizendo que você quer ir para a eternidade. Se você quer ir para a eternidade não é feita só para você. O que diz então esta conclusão? Que se eu quero estar com o Senhor, é porque eu quero estar com o Senhor, com os meus irmãos. Agora, se eu não consigo conviver em plena paz com meus irmãos na terra, porque sou cara de pau bastante para dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, e me leve para viver com aqueles que eu não quero viver. Se nem na terra dá, ainda mais no céu. Se nem 1h30 de convivência no culto é possível, como que vai dar todo dia eu olhar lá nas ruas de ouro e o camarada, lá o meu vizinho infeliz,
Eu acho que tem gente que pensa que no céu vai ter um departamento de reclamações que você vai lá falar: Senhor, tem como mudar de casa o irmão? Não é nada contra, é que eu vou me sentir melhor. Como agradecer a Deus pelo seu sacrifício, pelo seu corpo moído, pelo sangue derramado, pelo poder manifestado em Pentecostes, se eu não consigo um gesto mínimo de sacrifício que engole a seco o que passou e que simplesmente conclui: se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Ponto final. Se eu não for capaz de sacrificar as minhas emoções, eu também não posso receber o sacrifício do Cristo. Pelo contrário disso, irmãos e irmãs, sejamos diferentes. Seja a nossa unidade conhecida, seja a nossa unidade celebrada e vivida. Seja a nossa união um reflexo do nosso amor. Vençamos então as diferenças. Nem que tiver que comer previamente em casa. Nem que tiver que fazer um acerto, um ajuste interior para depois vir no público. Eu sonho com uma igreja assim. E eu não sonho como quem sonha transferindo o sonho para quem não sonha. Eu sonho tentando realizar esse sonho nas minhas ações. Uma igreja que ame em todo tempo. Uma igreja que celebre este amor, que entenda as limitações dos que estão ao seu redor. Uma igreja que sinta prazer em permanecer na unidade, ao mesmo tempo que sinta a responsabilidade de trazer mais gente para a família. Uma igreja que perceba que o plural é bonito. Uma igreja que perceba que nas variáveis, na multiplicação dos dons, nas falhas, há sempre chance para todos crescermos juntos. Eu sonho com uma igreja que seja declarada nela o fim das reclamações e justificativas da individualidade que sempre culpa o próximo. A culpa é sempre do outro, nunca minha. Ao invés de promover a reconciliação entre irmãos, eu sonho com uma igreja que seja antídoto contra o mal e não mais lenha para a fogueira ficar mais forte. Eu sonho com a maturidade no corpo de Cristo, que não viva com o farisaísmo do julgamento. Uma unidade que prefira o abraço, o beijo voluntário, as lágrimas que curam. Irmãos, quando o amor é pleno, nós não precisamos mais de tantos programas, porque o amor é o maior gesto de atração. Quando precisamos de muito rebuscamento, é porque o amor é fraco. Porque quando o amor basta, ele basta. Você já se pegou em algum lugar com alguém sem nada para fazer e estava ao máximo aquele momento? Não tinha nada de especial. Se você fosse contar para alguém, não estava acontecendo nada ali. Mas tinha 2, 3, 4, 5 pessoas que se amavam e ali aquilo bastava. Aquilo era uma adrenalina incrível. Porque onde há amor, eu repito, não há necessidade de muita programação. Onde há amor, só é necessária a manifestação do que Ele é. Quanto mais amamos, mais receberemos desse amor. Quanto mais perdoarmos, mais habilitados estaremos para receber o perdão. Quanto mais acolhermos os que ao nosso lado estão, tão perto e às vezes tão longe por causa das N barreiras da nossa carnalidade, mais nós agradaremos ao Pai Celestial e mais as nossas celebrações serão verdadeiras e mais o mundo saberá que Cristo está em nós pelo amor.
Quanto maior o amor vivido, exercitado, maior será a colheita, maior a unidade, mais bela e verdadeira será a ceia, a de hoje e a de todos os dias. Maior o poder, maior o Pentecostes. O que nos resta então, irmãos e irmãs, é amar e amar mais. Porque o plano de Deus é nos manter em unidade, celebrando a sua vitória e celebrando o seu poder. O que você irá fazer? E a resposta é: ame. O que você pode fazer? A resposta é: ame mais. O que você poderá continuar fazendo? Cresça na forma de amar. E eu quero te dar chance para isso neste culto de ceia. Chance para amar mais. Chance para demonstrar seu amor. Se coloque em pé comigo, por gentileza, um segundinho. Olhe ao seu redor. Olhe rostos de pessoas que você conhece, que você não conhece. Agora escolha alguém. Inclusive o coro aqui da frente pode ficar livre para fazer isso. Escolha alguém para repartir o seu amor. Repartir o seu amor com seu abraço, com seu beijo, com seu carinho, com você está bem, olhando nos olhos. Não é aquele tapinha de crente sem graça. Sabe, Lindinho? Glória a Deus. Não faça isso comigo que eu não suporto, hein? Ô, pastor, você já vê na cara já que é protocolo. Olha nos meus olhos e diga: pastor, eu estou mal, hoje estou bem. Bendito seja o nome do Senhor. Reparta amor, reparta oração, reparta clamor. Vamos fazer isso? Olhe para quem está do seu lado, procure alguém, 1, 2, 10, 20, para manifestar amor. Faça isso nesta hora, em nome de Jesus.